Falar em investidores, nesse ano os investidores tiveram que recordar de algo que faz parte do maravilhoso mundo dos investimentos, ou seja, que o mercado de ações ele sobe, mas ele também desce. E isso não está ligado somente aos números das empresas, suas finanças, sua contabilidade e principalmente as suas previsões de futuro, os seus forecasts, mas que justamente os números eles são compostos de um todo, tanto dentro das companhias, mas também existem muitos fatores que são externos às empresas, fatores que podem impactar totalmente o mundo do Wall Street, sejam eles então econômicos, políticos, geopolíticos, saúde pública e tantos outros, que é mais ou menos assim, se de repente você precisa tomar um remédio para curar alguma coisa que você tenha, se você ler a bula, absolutamente você não vai tomar esse remédio, porque eles vão dizer as piores coisas que podem acontecer com você. Só tem um detalhe, é mais ou menos assim você também sair da sua casa. Se de repente você racionalizar todos os fatores que podem esperar você lá fora, fatores de risco, você nem da cama você sai. Só que quando a gente toma os remédios, mesmo assim a gente sabe que pode ter alguns fatores contrários, mas o objetivo é curar então para aquilo que ele está servindo, vamos dizer assim. Só que nesse contexto, os investimentos, eu diria que é a mesma coisa. Os investimentos também estão lá para serem feitos e para evitar que a gente tenha simplesmente que passar a vida inteira quebrando pedra e correndo atrás do dinheiro. Daí é por isso então que a gente aprende a investir e mesmo de repente com todos os percalços que existem pelo caminho, a gente continua investindo e acima de tudo, no longo prazo, lucrando. Porque na verdade é justamente pelas quedas que a gente passa e principalmente as quedas que a gente está esperando que aconteçam é que a gente vai acabar fazendo então as compras dos ativos que a gente já tem como ativos de credibilidade, aqueles ativos que a gente gosta, das empresas que a gente gosta de investir, e em cima disso, óbvio, a gente acaba então fazendo o chamado custo médio, comprando então às vezes um pouco mais alto o preço e outras vezes mais baixo. Porque a gente acredita que simplesmente a gente tem potencial naquelas empresas, esse olhar que você desenvolve quando você começa a fazer seus investimentos, um olhar mais crítico, um olhar de investidor, na verdade é mais do que um olhar. Eu diria que você então mudaria a sua mentalidade de investidor. E daí, uma vez que então os nossos olhos não devem, nesse contexto de investimento, ser míopes e olhar somente para o agora, então a gente projeta o futuro. Então a gente, nesse momento aqui, o importante é a gente ver que à medida que os problemas eles vão se resolvendo, tudo vai se normalizando e o crescimento das empresas vai acontecer e, claro, os lucros vão vir na mesma proporção. É o que aconteceu em março de 2020, ninguém sabia o que poderia acontecer depois, e enquanto isso que a gente vê então que passamos 2021, estamos em 2022, mirando 2023 e a vida está seguindo. Entre altos e baixos, a vida continua seguindo. E então, o que nós encontramos é que o preço, de repente, de você olhar sempre no longo prazo é você aprender que você tem que pagar o preço do autocontrole no momento que você está fazendo o seu investimento. Então você aprende a partir disso a lidar com as crises de volatilidade que de tempos em tempos vão aparecer. Olá, meu nome é Eduardo. Nesse canal eu trago um conteúdo para ajudar você a investir nas bolsas de valores aqui dos Estados Unidos e, claro, ganhar em dólar. E também, de repente, se você quer aprender um pouquinho mais sobre finanças, tem muitos vídeos nesse canal que eu tenho certeza que vão te ajudar demais. Principalmente nesse momento que tanto se fala de crise e como é importante você aprender a fazer então a lição de casa, criar então o teu orçamento, criar também o teu fundo de reserva. Tudo isso aqui eu tenho vídeos nesse canal. Se esses de repente são temas que interessam para você, seja conteúdo financeiro, tanto quanto conteúdo de investimentos nas bolsas americanas, aproveita, já se inscreve no canal e também ativa o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que eu posto aqui quase que diariamente. Vamos lá. O SP 500, o Dow Jones e o Nasdaq, eles são índices da bolsa americana, eles são os conhecidos benchmark. E eles estão agora bem abaixo de onde eles estavam no início do ano, por exemplo. Então foram quedas de praticamente quase 20%, no caso do Nasdaq foi muito mais, então, inclusive. Agora, o que nós encontramos é que essas últimas semanas nós vimos então que houve então um tocar no fundo do poço e houve então um retorno do preço das ações. Nós estamos vendo então que a economia se mantém aquecida, levando em conta os últimos números, inclusive de emprego nos Estados Unidos, as baixas taxas de desemprego e, claro, obviamente as perspectivas futuras. Só que, claro, dentro também dessa situação toda, na semana passada, o Dow
Dow Jones e o Nasdaq, eles tinham registrado então os seus aumentos, mas se a gente retorna umas 2 semanas, o que a gente encontrou que foram quedas que se comparam a 2020, inclusive. Então nós temos que entender que a economia tem que trabalhar dentro de um equilíbrio. E eu não estou falando da economia geral, eu estou falando da nossa economia pessoal, inclusive. Então, o importante é que saber que, como o SP500 atingiu níveis realmente muito baixos nesse ano, muitos nomes grandes e, claro, principalmente pequenos, nos setores especificamente, inclusive, de tecnologia, eles estão lutando muito. E se a gente ainda for para o mercado cripto, por exemplo, o Bitcoin, então nós vemos então que também houve uma grande correção. Por quê? Porque o mercado ficou avesso ao risco. Então, todas as empresas de tecnologia que podem apresentar mais riscos caíram muito. Outras empresas de tecnologia, por mais que sejam grandes, gigantes, talvez a maior empresa, que foi a maior empresa do planeta até novembro, dezembro, que foi a Apple, depois ela foi substituída por uma empresa de energia que é a chamada Saudi Aramco. Então, o que nós vemos é que as empresas de tecnologias, mesmo então mega caps, acabaram sofrendo, seja Microsoft, Apple, Google, empresas, por exemplo, de carro elétrico, a própria Tesla, teve uma grande correção. Agora, elas deixaram de ser as empresas que elas são? Elas não deixaram, mas o contexto econômico gerou então um certo medo no mercado que fugiu de ativos então mais de risco, ou seja, daquelas ações mais voláteis dessas empresas. E também, claro, bom, o mercado cripto é um mercado muito volátil por excelência. Então, o que nós vemos aqui é que, dentro dessa situação toda, nós estamos buscando então alternativas justamente para aprender a fazer os investimentos e preservar o capital. Não somente ganhar, mas também cuidar para não perder. Veja que o Nasdaq, que segue as ações de tecnologia, e o Russell 2000, ou seja, o Russell 2000, esses índices, eles já entraram em território de baixa, o que significa que simplesmente eles estão pelo menos 20% abaixo dos picos, das maiores altas que eles tiveram. Isso aqui, então, remetendo os nossos números para o mês de novembro e dezembro do ano passado. Então, quando nós olhamos esse panorama, né, nós vemos que as empresas de tecnologia, especificamente, elas foram duramente atingidas. Então, nós temos empresas, por exemplo, como Peloton, que é uma empresa focada no mundo fitness, que já foi uma das queridinhas durante o período de fechamento dos países, especificamente os Estados Unidos. E ele teve grandes dificuldades justamente em termos de manter os seus números, justamente porque ela chegou a um valor de mercado de 50 bilhões e simplesmente caiu abaixo dos 5 bilhões. Além de que a plataforma de negociações de ações, por exemplo, Robinhood, ela anunciou recentemente demissões, assim como foi já anunciado e já colocado em prática, por exemplo, a empresa Netflix já tinha feito isso. Então, viu o preço das ações da Netflix serem recortados e muito nesse ano. A empresa como, por exemplo, a Uber, ela diz que está cortando pessoal justamente para equilibrar os seus custos diante dessa atual conjuntura econômica mundial. E a empresa, por exemplo, Facebook, ela também chegou a declarar e já colocar em prática o seu plano de não contratações até dezembro, pelo menos no que se refere a algumas linhas voltadas para a parte de engenharia. E por conta disso, nós vemos também empresas como Amazon, Google, todas elas caindo mais de 20%. No caso do Facebook, 40%. Então, veja, houve realmente uma grande queda nesse mercado acionário. Então, a gente está no meio de uma grande tempestade. E também o que a gente vê é que a maioria dos investidores provavelmente precisa, nesse momento, simplesmente de uma coisa: autocontrole, ou seja, resistência diante desses altos e baixos. Então, porque uma coisa é muito clara: assim como as ações não subiram para sempre, elas também não caem para sempre. E esses são conceitos importantes na hora de você fazer os seus investimentos. Os investidores, eles sempre devem evitar o impulso para cronometrar o mercado. Veja que tem um estudo do Bank of America que analisou dados desde 1930 e ele descobriu que se o investidor tivesse ficado fora dos 10 melhores dias do SP500, por exemplo, durante uma década, os retornos deles teriam sido significativamente menores do que aquelas pessoas que simplesmente se mantiveram investindo durante todo o período. E veja que os melhores dias do mercado geralmente também seguem as maiores quedas, o que significa que a venda em pânico pode levar a oportunidades perdidas para o lado positivo. É aquela situação, você vê todo mundo comprando,
quer ir lá comprar também. Você vê todo mundo vendendo, você quer ir lá vender também. Agora, quando você entende que não é por sentimento, e não é porque todo mundo tá fazendo o que tá certo, e não é porque ninguém tá fazendo o que tá errado, que você entende como funciona a lógica do mercado e você aproveita justamente esses momentos de venda em pânico. Assim, permanecer investido durante tempos turbulentos pode ajudar a recuperar perdas após mercados em baixa. E isso leva em torno de uma média de 1.100 dias de negociação para recuperar perdas após um mercado em baixa, ou seja, dentro daquela situação de queda de mais de 20%. Mas de toda essa informação, eu pontuei 7 aspectos que nós devemos ter em mente quando investimos e usar eles como um checklist na hora que estamos, principalmente nesses territórios mais vermelhos das ações, como o território de correção. E para começar, o primeiro ponto seria: as correções do mercado de ações acontecem muito. Então você simplesmente não deve se surpreender. Para começar, as correções de mercado de ações não são tão raras quanto a maioria dos investidores pode pensar. Desde 1950, a gente encontra pelo menos 37 correções do SP500 e que foram em torno de 10%. E esse é um movimento notável para baixo no mercado, mais amplo, uma vez que a gente olha que quando dessa maneira comparado, a cada 1 ano e 9 meses, em média, nós vemos sim uma grande correção. Obviamente, né, o mercado de ações ele não obedece às médias tão rigorosamente assim em termos de meses e anos, né? Mas demonstra sim, serve para nós ao tabularmos esses dados, então entendemos que esse mercado ele demonstra que ele tem altos, mas ele também tem baixos e devemos aprender a nos controlar nesses momentos para aproveitar os dois momentos, seja para compra tanto quanto para venda. Então existe uma frequência para aproveitarmos essas subidas e descidas. Um segundo ponto seria: muitas vezes são movidas essas quedas por emoção e não por fundamentos. E como você pode ter notado, os movimentos mais baixos do mercado de ações, durante os períodos de correção, eles tendem a ser muito mais acentuados do que os movimentos ascendentes durante esse mercado, e o mercado de alta, não é? Isso porque, embora a lógica, a razão e o crescimento dos lucros, eles tenham uma capacidade de elevar a avaliação das ações no longo prazo, as emoções são o principal catalisador para os movimentos das ações no curto prazo. Então, as emoções elas oscilam para os dois lados. E a rapidez das correções do mercado de ações, ela pode, pelo menos em parte, se explicar pelas emoções que orientam a atividade de negociação. Isso revela que, claro, esse catalisador que são as nossas emoções, pode nos levar a cometer grandes erros em qualquer área da vida. Mas no que se refere aqui à parte das ações, claro, comprometem muito os nossos investimentos e os nossos retornos se nós vendemos então em pânico e em desespero. E principalmente também quando a gente compra no chamado FOMO, ou seja, quando todo mundo está comprando. Não é assim que se faz investimento. Um terceiro ponto seria que raramente a gente sabe o que causa as correções, até depois de terem sido apresentadas para nós e nós conseguimos ver daí nossos portfólios de repente em vermelho. Então, embora seja de repente adivinhar, você olhando gráficos, eles podem dizer a probabilidade de que algo aconteça. Claro que a causa de uma correção no mercado de tempos em tempos não é necessariamente algo que você possa prever de uma maneira muito fácil. Existem grandes investidores que revelam esse tipo de comportamento que seria um comportamento completamente errado. Existe um ditado no meio do Wall Street que fala o seguinte: quem vive de olhar bola de cristal vai passar um tempo comendo caco de vidro. E isso você consegue entender essa lógica de uma maneira muito simples. Você vai se irritar tanto com a bola que você quebra, só que você perdeu tanto dinheiro que a única coisa que vai sobrar para você se alimentar vai ser os cacos de vidro dessa bola de cristal. Então não passe por isso, não se permita isso acontecer. Controle suas emoções, porque na maioria das vezes a razão pela qual o mercado de ações corrige para o lado negativo é por fatores que praticamente ninguém de Wall Street ele estava considerando. Ou se, claro, tivesse considerado, simplesmente estava fora das situações ali e conseguiria poder lucrar muito. Mas isso são casos esporádicos, porque esses fatores, eles não estão, em geral, dentro dos radares ou das telas dos gráficos que são analisadas pelos técnicos financeiros. Por isso que, embora todos os olhos
estejam sempre focados em intenções, por exemplo, comerciais entre Estados Unidos, China, ou de repente numa curva de rendimento das empresas e as perspectivas que essas empresas têm de futuro, na verdade o que mais impacta, ou pelo menos impacta profundamente os mercados, é um novo situação de vírus, por exemplo, que já aconteceu e daí simplesmente despencou o preço das ações. Isso ninguém diria que podia acontecer, de repente aconteceu e ninguém tinha como prever isso. E, claro, outros fatores também, como guerras que param o fornecimento de energia, ou mais eventos, de repente, aleatórios que podem acontecer com o clima, né? Isto são fatores que podem impactar diversos setores, diversos países e vão levar, sim, as ações mais desesperadas de alguns no que se refere à venda dos seus ativos de modo massivo. E isso não é algo raro de acontecer, porque eu posso citar até para você aqui o que foi visto com a quebra da bolsa de 29 até a criação do chamado Circuit Breaker, onde a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos determinou a criação desse Circuit Breaker, que nada mais é do que um disjuntor, e que para totalmente o mercado para evitar exatamente essa venda em pânico. E isso aconteceu devido ao crash que deu no mercado em 19 de outubro de 87, onde o Dow Jones despencou 22,6%. Então, o que eu quero dizer aqui, em resumo, né, é que raramente a gente sabe a causa das correções antes que elas aconteçam. Isso serve para todos. Todo e qualquer mercado pode contar essa história, pelo menos quem já viveu algumas crises. Agora, como quarto ponto, também a gente não sabe quão acentuado será o declínio. Aqui é outro ponto, não é saber quando vem e também não sabe quanto cai. Nas palavras de Sócrates, é aquela coisa, só sei que eu nada sei. Então, embora a gente tenha muita evidência que pode nos dizer, de repente, a quantidade média de tempo, que nem eu já falei de uma correção, isso não tem como saber, por exemplo, mais ou menos o que se estima por conta de uma lógica de mercado, mas o fundo do poço mesmo, ninguém sabe. Então, até o ponto do mercado, de repente, rebotar e alcançar novos máximos, também ninguém sabe. Então é nesse contexto que o chamado bear market, ele vale a pena ser, de repente, analisado com uma visão de comprador, porque são nessas correções que não importa se vai baixar muito, você vai comprando de pouco a pouco aqueles produtos de investimento que você gosta, aquelas empresas, aqueles ativos, e dentro desse contexto você vai construindo então o chamado preço médio, o que vai ajudar bastante você a evitar a comprar tudo de uma vez só e ver o mercado caindo mais, e por conta disso você aproveita então outros momentos. E claro, também vai evitar que de repente você, por medo, evite de comprar e você veja o mercado somente subindo e você perdeu o bonde. Agora vamos lá. Quinto ponto seria as correções, elas geralmente são eventos de curto prazo, em linhas gerais. Mas a gente nunca sabe o certo quanto tempo então, não é? Foi isso que eu falei? Então veja, uma vez que as correções do mercado de ações são muitas vezes impulsionadas por emoções, elas são mais frequentes e dentro de um contexto de curto prazo. Então, só para você ter uma ideia, então, das 37 correções que ocorreram então nesses últimos 70 anos, 23 delas foram do pico ao vale, em torno de 104 dias, mais ou menos ali 3 meses e meio. Então, de fato, nos últimos 36 anos, apenas 3 correções duraram mais de 3 meses e meio. Só que, no entanto, né, cada um desses eventos, ele é importante a gente perceber que ele conta uma história, ele monta o panorama por que aquilo aconteceu. Por isso é tão importante a gente conhecer a história do mercado financeiro, para daí poder tomar as nossas decisões e perceber se de repente esses fatores são fatores que estão impactando no mercado agora, são fatores fáceis de resolver no curto prazo ou não, eles vão se estender um pouco mais. Por conta disso, você acaba tomando suas decisões de uma maneira mais assertiva daí. E claro, sexto ponto seria que ficar de fora é muitas vezes uma má ideia. Porque esse aspecto, de repente, de não saber, ou seja, não saber de antemão o que causou uma correção, ou quanto tempo vai durar, ou onde de repente é o fundo do poço, é justamente uma grande razão pela qual os investidores deveriam se dirigir para não para venda massiva, mas para uma compra. E não estou dizendo aqui uma compra massiva, mas uma compra racional também. No entanto, né, é quase certo que fazer venda massiva é um instinto da maioria daqueles que não sabem
sabem fazer seus investimentos e vão fazer isso de qualquer maneira. E essa é uma decisão da qual essas pessoas fatalmente vão se arrepender, porque em geral também já compraram no ponto mais alto. E daí você imagine, comprou mais caro, vendeu muito mais barato, o que que fica no meio do caminho? Prejuízo. E isso ocorre porque os melhores ganhos percentuais de um único dia no mercado de ações geralmente estão muito próximos das suas perdas percentuais também de um único dia. Então, se você perder um punhado dos dias de melhor desempenho do mercado, isso pode sim prejudicar seriamente o seu potencial de retorno no longo prazo. Agora, por fim, ponto número 7, o investimento de longo prazo sempre vence. Isso é fato. Talvez o lembrete mais importante de todos, ele deva ser que os investidores de longo prazo, que de repente ignoram as negociações de curto prazo baseado em emoções, e eles continuam a comprar empresas de alta qualidade, quase sempre saem na frente. Cada uma das 37 correções que eu já falei para vocês, que aconteceram então, e com base no SP500 especificamente, acabou sendo colocada no espelho retrovisor por uma alta muito grande no mercado de ações. Às vezes, isso justamente acontece em questão de semanas e outras vezes pode até levar alguns anos, sim, nos casos mais graves, não é? Agora, se você permanecer consistentemente com sua tese de comprar e de manter, ou conhecido estratégia buy and hold, há uma boa chance de você aumentar a tua riqueza substancialmente ao longo do tempo. E claro, daí você vai perceber que as correções de hoje vão parecer nada, vão parecer muito pequenas dentro do teu olhar mais longo prazista, ou seja, aquele olhar assim no horizonte com base em binóculo e não olhando somente a ponta do nariz. Então, quando nós investimos considerando esses 7 pontos aqui que eu pontuei para você, eu tenho certeza que você vai se tornar um investidor, uma investidora melhor e mais seguro do que você está fazendo. Claro que agora eu espero ter contribuído para fazer você olhar de modo diferente as suas ações diante desse mercado de baixa que nós estamos e, no mínimo, não agir somente por impulso ou seguindo a manada. O segredo está em pensar e ponderar racionalmente os seus atos, olhando o que no passado nos conta justamente a respeito do que virá no futuro. Então, esse aqui é um ponto muito importante, colocar na balança para daí se preparar, sempre cuidando das finanças, tendo sempre os olhos naquilo que você, aquela ideia, entrar mais dinheiro, gastar menos. Isso é muito importante, matemática simples, que a vovó geralmente já dava essa dica, papai e mamãe também, nós precisamos lembrar disso e aplicar na nossa vida. Então, se eu te ajudei de alguma forma, aproveita, já dá um like nesse vídeo e também compartilha com mais alguém. E se você quiser saber mais sobre questões exclusivas do mercado financeiro, visita meu Patreon, é o primeiro link na descrição desse vídeo. Obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo com os investimentos. Tchau!